Bom dia a todos. Bom dia aos que estão presentes. Bom dia aos que estão em casa, no trabalho e nos assistindo. Queria agradecer e parabenizar todos vocês pelo dia e, mais que isso, por sexta-feira estarmos aqui firmes e fortes no nosso sextou do aprendizado. Vou sair um minutinho da imagem aqui, pessoal de casa, já volto. Vou convidar os senhores para uma dinâmica. Pessoal, nosso desafio hoje. Todos aqui são contadores? Levanta a mão quem é, por gentileza. Pessoal, quem aqui não é contador e já teve que redigir algum tipo de contrato na vida? Eu já tive que fazer, mesmo sem ser advogada, contrato de locação, por exemplo, para alugar imóvel que eu tenho. A minha missão hoje aqui é trazer, em 15 minutos, vamos conseguir informações jurídicas preciosas. E por que esse papelzinho? Todo mundo com papelzinho? Pessoal, por que essa folhinha é esse sulfite improvisado? Como a nossa colega falou, a nossa premissa de hoje é trazer transformação na vida de vocês. Então, eu quero que vocês saiam daqui. É o famoso pega e aplica, mão na massa. Quero que vocês saiam com pelo menos noções jurídicas com relação à estrutura desse contrato. Pessoal, quem aqui faz contrato de prestação de serviços? Eu faço no meu escritório. Todos fazem? Sempre? Às vezes, né, Ellen? Às vezes não dá o tempo, às vezes é uma ligação, não é? Quem nunca? Eu já também. Vamos avançar, pessoal? Pessoal de casa, primeiro, eu preciso ficar mais estática aqui. A Karen, ela tá me direcionando, gente, para eu não sumir aqui da imagem de vocês. Pessoal de casa, peguem papel, caneta, anotem. Eu separei, salvo engano, 13 ou 14 passos simples, para que vocês tenham em mente a estrutura de um contrato, tá? Com esses passos, eu consigo fazer todos os contratos? É claro que não. Teremos novidades, não é, Laura? Com relação à elaboração de contratos em breve, mas com esses passos simples, vocês vão ter a ideia, pelo menos, da estrutura documental. Com a estrutura documental, vocês irão analisar qual é o serviço que esse cliente vai demandar para que vocês façam a adaptação contratual. Então, são cláusulas básicas, tá bem? Vamos lá, aspectos jurídicos do contrato de prestação de serviços. Pessoal, para que serve o contrato? Ele é um instrumento oficial para oferecer o que para vocês? Segurança jurídica. A limitação, então, do serviço de vocês. O que vocês irão prestar, o que vocês não são obrigados a prestar. Então, é muito importante que vocês tenham esse instrumento oficial para oferecer suporte para vocês com relação a esses serviços. E vamos para o tópico 1. Eu vou avançar. Pessoal, quem vai ditar o ritmo da palestra, que não é palestra, né? É uma oficina, vai ser vocês. A gente quer ir embora logo, é sexta-feira, a gente quer descansar. Eu vou depender de cada um de vocês. Tópico 1 do contrato. Claro que a gente vai colocar o nome, já vimos. Logo depois do nome, tópico 1, o que a gente coloca nesse contrato? Não fiquem tímidos, pode errar também. Como eu digo em sala, não está valendo nota. Quando vale nota, ninguém fala, um silêncio danado, está valendo nota não. Tópico 1, nome do contrato, prestação de serviços, e aí a depender do tipo de serviços. O que eu coloco depois? Lá em cima, qualificação. Será que a colega vale, gente? Ela vai saber todas as respostas. Esse time aqui, ó, já vai sair com 10. Devíamos ter trazido um brinde, né, para o time vencedor. Na próxima, a gente vai organizar para ter um brinde bem legal. Qualificação das partes. Todo mundo concorda? Como é que eu faço a qualificação? Nome. Vamos fazer a qualificação. Nila, podemos fazer a sua qualificação? Podemos, vamos lá.
Qualificação, primeira coisa, nome completo. Eu não sei o nome completo da Anila. A Anila vai participar. Esse barulho, gente, foi de propósito para você de casa não cochilar, para dar uma acordada aqui agora. Tudo intencional, né? Ser claro. Primeiro, qualificação. Vamos lá, vai ter que falar Estado Civil. Só a idade que não vai precisar. Primeiro, claro, porque estrela tem que ter nome artístico mesmo. A gente brilha. O meu nome é Ellen Paola Aparecida dos Santos. Meu nome de verdade. Eu não uso Aparecida. Desculpa, mãe. Não uso Aparecida. Primeiro, pessoal, nome completo. O meu mesmo, então tá. É Oronila Lacerda Cabral Gomes. Pessoal, nome completo. De onde eu estou tirando isso, hein, gente? Essa informação da minha cabeça? Alguém tem formação em direito aqui? Não? Perfeito. Não tem problema alguma. De onde eu estou tirando isso, hein? Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, a gente tem um artigo. Calma que eu não vou fazer leitura de artigo aqui, que é chato mesmo, né? Não vou fazer, mas a gente tem um artigo no Código de Processo Civil que vai me dizer como é que eu faço essa qualificação. Vamos fazer a nossa colinha aqui do artigo, tá bem? Nome completo. Estado Civil. Casada. Oronila, nome completo. Estado Civil, casada. Se, pessoal, por que a gente tem a informação da existência de união estável? Porque o estado da pessoa, com relação ao estado civil, na união estável, a gente não tem alteração, a gente coloca convivente. Então, tem reflexo patrimonial com relação a isso. Cuidado. Profissão. Assistente de relacionamento. Profissão. Vamos pular RG e CPF, tá bem? Coloca os dados, portador do CPF. Se for CNPJ, pessoal, qualifiquem o representante dessa empresa. Cuidado na representação ali dessa empresa. Já tivemos casos de uma pessoa que se apresentou como representante dessa empresa. Quando fomos verificar junto à JUSESP, não era mais. Já tinha alterado, tá? Endereço eletrônico, vamos ocultar também esse endereço eletrônico da Danila. Domicílio, vamos ocultar. E ali eu coloquei autor e réu. Nila, obrigada pela participação. Pessoal, tópico 1, qualificação das partes. Ali, no artigo, eu coloco autor e réu. No nosso caso, como é o nome? No contrato, como é que eu vou denominar essas pessoas? Contratante e contratado, ok? Vamos para o segundo passo. O que mais vocês colocariam aí? Item 2. Esse time aqui tá difícil, não? Esse time da Laura aqui já levou. Pessoal, descrição, e a gente não combinou, hein? Ela não conhece a minha palestra. Depois da assinatura do contrato, pessoal. A gente não manda mais contrato físico nenhum, porque se a gente manda o físico, ele não volta nunca mais, né? Então é uma coisa que, tipo assim, eu fiz, mas nunca mais recebi assinado. Então a gente manda sempre assinatura digital. E sempre que manda, a gente fala assim: olha, a gente só começa a te atender após a assinatura. Então ele quer fazer uma dúvida? Olha, eu vi que o contrato não está assinado ainda. Então daí ele vai e assina, para depois a gente prestar serviço. Mas aprendi com bateção de cabeça com o problema que a gente teve ao longo da prestação de serviço. Pessoal, sobre a assinatura eletrônica, eu vou fazer um parênteses importante com vocês, porque a gente tem uma jurisprudência recente sobre esse assunto. Assinatura eletrônica. Se eu pular o assunto, levantem a mão ali para me lembrar que eu quero falar sobre isso com vocês, tá? Terceiro passo, pessoal. Eu descrevo de forma clara e muito detalhada o serviço. Para quê, pessoal? Para que a pessoa que contratou aquele serviço não peça algo além. Isso aí nunca acontece, em nenhum caso, né? Mas para vocês conseguirem delimitar essa prestação. Terceiro,
Prazos para as etapas dessa realização. No meu caso, eu já coloco, pessoal, no meu orçamento em PDF. Quando o cliente me procura para um serviço, eu faço um orçamento em PDF, acredito que a colega também faça. Nós fazemos, então, as etapas, quais os prazos para eu realizar. No caso de vocês, em específico, vocês dependem do envio de documentação para executar esse serviço. Se a parte não envia esse documento, vocês conseguem realizar? Não conseguem. Coloquem essa ressalva no contrato e também no orçamento. Eu digo que eu só posso dar entrada num processo no prazo de tantos dias, a depender do caso, após a entrega de toda a documentação necessária. E no caso de vocês, é extremamente importante. Item 4, forma de atendimento. Eu vou atender presencial? Eu vou atender de maneira online? Quais são os horários que o meu estabelecimento atende? Eu atendo pelo WhatsApp? Todo mundo aqui atende pelo WhatsApp? Eu atendo pelo WhatsApp. A gente recebe mensagem 11 horas da noite? A gente recebe mensagem 11 horas da noite, não é? Vocês cobram para atender fora do horário? Porque vocês são registrados? São seletistas. Posso usar o exemplo? Pessoal, eles são registrados no banco, é isso, né? Qual o horário de trabalho lá? O horário. Eles trabalham das 9 às 18, é isso, né? Das 9 às 18. Se o superior, que eu não sei quem é ali, o gerente, se ele manda uma mensagem, o gerente, para eles cumprirem uma tarefa, às 22 horas, olha o direito do trabalho aí, o que eles vão receber? Hora extra, concordam? E adicional noturno. E por que nós, prestadores, nós não vamos estipular também horário de atendimento, pessoal? E isso está muito vinculado também à saúde mental e o bem-estar desse profissional. Eu trabalho até muito tarde por uma opção, e eu também dou aula no período noturno, então eu costumo chegar 10, 10 e meia da noite, e eu faço ali o cumprimento final da minha agenda. Eu faço atendimento emergencial. Eu também atuo no direito de família. No direito de família, nós temos questões extremamente urgentes, não é? Então, é uma opção, eu faço esse atendimento. Mas quem não faz, coloquem isso no contrato, tá bem? Coloquei aqui uma subdivisão, cláusula informativa, incluindo atendimento pelo WhatsApp. Então, atendimento presencial, no endereço X. Qual é a forma que essa pessoa vai entregar a documentação para vocês? Vocês têm um prazo para cumprir amanhã, um prazo fatal amanhã. A pessoa foi lá e entregou na caixinha do correio esse documento. Você não viu, você não olhou a caixinha do correio físico do estabelecimento. E aí, na cabeça de vocês, esse documento não foi entregue. Não foi entregue, não tem como eu fazer. E aí a pessoa te diz, olha, mas eu deixei esse documento ali na caixinha do correio. Entendem a importância de vocês descreverem exatamente horário, forma de entrega, como que é esse atendimento, envio de documento em PDF pode ser feito? Qual é o e-mail oficial para recebimento dessa documentação? Eu tenho 3 e-mails. Eu tenho um e-mail da tem 4. Tenho e-mail da OAB, tenho e-mail da faculdade, tenho e-mail pessoal e comercial. Qual é o e-mail onde esse meu cliente vai mandar a documentação importante para esse processo? Eu preciso definir isso também. Próximo. Valores do serviço. E aí, pessoal, vai depender se é uma consultoria, se é uma assessoria mensal, se é um valor para um determinado trabalho fechado, se eu tenho prestações. Se eu tenho prestações e um contrato longo, vocês vão cobrar isso durante 2 anos, 3 anos, né? O supermercado aumenta ali, a sensação que a gente tem é que é mês a mês, né? Um mês eu vou no supermercado com R$800, eu compro um X de coisas. Eu vou no mês seguinte, eu dou uma olhada no carrinho, parece que tem um pouco menos de coisa. A cada dia que passa, a feira do Mercadão lá em casa vem um pouquinho menor.
Então, nós temos que nos preocupar com isso quando a gente coloca ali a previsão de reajuste. Como é que eu vou reajustar essa cobrança no caso de serviços que se prolongam aí no tempo? Próximo item, em caso de inadimplência, pessoal. Como é que eu vou cobrar? Eu vou cobrar o valor mensal? Eu vou colocar uma multa? Eu vou atualizar? Qual é o índice que eu vou utilizar? Normalmente vocês já têm, são os reis e rainhas das planilhas, não é? Nós não somos, nós usamos aí programinhas, mas vocês que são, né, experts nesse assunto, conseguem colocar de maneira facilitada. Quem é que faz essa planilha com relação à inadimplência, atuação monetária, juros? Vocês têm cláusula penal no contrato de vocês? Tem cláusula penal? Qual é o percentual que vocês costumam trabalhar? Antigamente era 5% de multa e 1% de juros ao mês, mas depois que uma cliente reclamou que era abusivo 5% de juros, a gente foi olhar que teve uma alteração de limitação de 2%. Aí a gente trocou para 2%. A minha advogada orientou que aqueles contratos que já estavam fechados eu poderia manter os 5%. Mas por uma questão de facilitação na hora de geração do boleto, a gente manteve 2% para todo mundo, mesmo estando previsto em contrato 5%. Pessoal, cuidado com a diferença de juros, multa e cláusula penal. São conceituações diferentes, tá? A cláusula penal, a gente tem um regramento judicial diferente da multa, que tem uma limitação legal. Próximo, pessoal. Em caso de inadimplência, que falamos agora. Em caso de inadimplência, eu vou suspender esses serviços? O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar prestando esse serviço? Se eu não tenho essa previsão em contrato, eu posso parar de prestar? Não posso. Veja aí a importância desse contrato. Eu quero saber quem vai sair daqui com um esboço pronto desse contrato. Laura, vamos nos comprometer a conseguir um brinde para o ganhador? Fechado o acordo, hein? Como é que a gente vai conseguir esse brinde? Não sei. Vou fazer um apelo aqui para os associados agora. Quem estiver com o rascunho mais preenchidinho, completo, já estou dando uma olhada aqui por cima, vamos nos comprometer a entregar esse brinde depois. Pessoal, já estamos caminhando para o final. Já estamos lá no finalzinho aqui desse contrato. Prazo, pessoal. Prazo de vigência desse contrato. Por quanto tempo essas regras que foram estabelecidas, por quanto tempo vocês vão obedecer, e a parte contrária lá também vai obedecer esse contrato. E agora o nosso querido tópico 10, que vem sendo aí o calcanhar de Aquiles, a feridinha, a Lei Geral de Proteção de Dados, que, na minha opinião, cabe uma palestra específica de 1 hora sobre esse assunto, né, sobre como o profissional da contabilidade consegue implementar esse regramento básico, porque é um assunto ainda novo, tá bem? Lá no finalzinho, rescisão contratual. Então, vocês colocaram, por exemplo, que vocês vão prestar esse serviço durante 1 ano. A pessoa cumpriu esse contrato durante 2 meses. Como é que vocês resolvem hoje? Já aconteceu isso alguma vez com algum cliente? Uma rescisão antecipada? Já passaram por isso? E aí, como é que a gente resolve essa questão de rescisão? A pessoa falou, não quero mais, você se programou para receber aquele valor durante 6 meses, 1 ano, e aí o seu caixa fica desfalcado. Então, por conta disso, é importante que vocês insiram uma cláusula sobre a rescisão antecipada desse serviço. E aí sim você pode colocar uma cláusula penal, tá bem? É como se fosse, a grosso modo dizendo, uma multa, que não é multa de fato, né? Mas é uma penalidade por essa rescisão antecipada nesse contrato. Eleição de foro. Essa palavrinha
para quem não está acostumado a fazer contrato, é uma palavrinha bem diferente. E eu queria saber aqui quem sabe o que é eleição de foro. Eu já sei que tem pessoas que já sabem aqui, que a gente já conversou sobre isso, mas eu quero saber se alguém sabe identificar isso no contrato. O que é eleição de foro? Primeiro que é uma palavra meio que grego, né? Foro. Aí mistura com fórum, faz aquela miscelânea com relação à expressão. Quem aqui arrisca? Vai ser decidido qualquer questão jurídica de quebra de contrato, seria a comarca, alguma coisa assim. Perfeito, pessoal. Eleição de foro. Lá no finalzinho de qualquer contrato, hein, pessoal? E isso aí vai ter um reflexo nos contratos de consumo, né? Além da questão da contabilidade, esses contratos que a gente assina aí ao longo da vida, que tem fonte 9, que a gente tem que pegar uma lupa e colocar ali no contrato para ver o que está escrito, né? Contratos envolvendo relação de consumo, consumidor. Será que a gente pode ter um contrato com fonte 9, com aquela letra bem pequenininha? A legislação entende que, ok? Não. Envolvendo o direito do consumidor, não vou entrar nessa área aqui, porque senão vou me estender muito, temos regramentos diferentes, porque o consumidor é a parte vulnerável, que a gente chama de hipossuficiente nessa relação. Então, temos que ter uma fonte mínima, não é? E lá embaixo, a gente vai ter eleição de foro. Já aconteceu de eu assinar um contrato com eleição de foro lá na região norte. Lá no finalzinho, uma letra tão pequena, eu falei, peraí, mas não dá. Por quê, pessoal? Se eu tenho um problema nesse contrato, qual é a comarca que eu, Ellen, estou elegendo para discutir isso? Isso é para dificultar o acesso à justiça, né? No nosso contrato, importante que trabalho em Caçapava, meu cliente é aqui da região do Vale do Paraíba, ok colocar Caçapava. Ou eu vou prestar um serviço em São José dos Campos, meu cliente é de lá, né? Vamos ter razoabilidade? Coloquem ali São José dos Campos, mas não esqueçam de colocar, e mais importante, não esqueçam de ler, né, quando vocês forem assinar essa cláusula de eleição de foro. E agora, ao final, as nossas queridas testemunhas ao final do contrato. Pessoal, eu já analisei diversos contratos sem a assinatura de testemunha, tá? Vai ficar gravado, né? Tudo bem. Inclusive os meus, às vezes, meu cliente vai no escritório, assina, eu assino, não tem ninguém no escritório. Como é que eu vou colher duas testemunhas, não é? E aí a gente tem que voltar num outro momento para colher a assinatura dessas testemunhas. E isso é o correto. Porque senão o que acontece? A gente pega esse contratinho, coloca na querida gaveta, esperando a pessoa retornar, a testemunha aparecer, e essa testemunha às vezes não aparece. O que acontece? Cai no esquecimento. Se cai no esquecimento, qual é a consequência que vocês têm? Estou falando de contrato assinado à mão. Qual é a consequência que vocês têm se não tem uma testemunha nesses contratos? Reconhecimento de firma não tem validade? É só para passar para lá. Pessoal, reconhecimento de firma, vamos relembrar. Primeiro, reconhecimento de firma e autenticação, ok para vocês que são questões diferentes, tudo bem? O que é o reconhecimento de firma? Reconhecimento de firma, estou dizendo que aquelas assinaturas são fidedignas, são verdadeiras, correto? Então, a minha assinatura é verdadeira, a assinatura da outra parte é verdadeira. Além de afirmar que o negócio é bom, para que me serve testemunha? Além dessa questão de dizer que aquilo de fato aconteceu. Ninguém chuta? Pessoal, o nosso código, ele prevê que o documento particular assinado por duas testemunhas, ele possui, veja a palavrinha aqui, exequibilidade. O que quer dizer isso? Quando alguém me deve um valor,
Via de regra, eu entro primeiro com uma ação de conhecimento. O que quer dizer isso? Eu vou pedir para o juiz conhecer o meu direito. O juiz vai dizer, olha, de fato, essa pessoa te deve R$ 5.000. Quanto tempo demora essa ação de conhecimento? Um tempinho, né? 1 ano, mais ou menos. O judiciário é um pouquinho moroso. E só depois eu posso fazer o quê? A cobrança de fato, através de um cumprimento dessa sentença. Quando eu tenho execuibilidade nesse título, a ação de conhecimento está aqui, eu pulo essa ação de conhecimento, vou lá para o cumprimento de sentença de fato. Já vou bloquear Bacen, Renajude, já vou buscar bens dessa pessoa. Bacen, pessoal, é bloqueio de contas, tá? Bloqueio via Banco Central. Então, eu ganho muito tempo quando eu tenho a assinatura dessas 2 testemunhas. Recentemente, temos entendimento jurisprudencial. O que é esse palavrão todo? Temos entendimento de alguns tribunais superiores, no nosso caso o STJ, eles entendem que a assinatura eletrônica, olha aí o certificado digital, ela traz, é como se fosse uma substituição dessas testemunhas. Então, esse tipo de contrato assinado de maneira eletrônica, os juízes têm admitido, mas é jurisprudência, tá, gente? Não é lei. Os juízes têm admitido a execuibilidade dela de maneira direta, tá certo? E para finalizar, para irmos aí para o nosso sextou, só que não, né? Todo mundo vai trabalhar até tarde. Redigam um contrato personalizado. Evitem pegar esses modelos Google padrão da vida. Dá para a gente ter um norte? Dá para a gente ter um norte, mas estudem a relação comercial de vocês, estudem a prestação, cuidado com cláusula pronta, porque se a gente não tem atenção, vem lá uma eleição de foro do Rio de Janeiro para vocês. Passou batido. Eu li, não me atentei a esses itens, e bateu lá um Rio de Janeiro da vida, a pessoa assinou, e para a gente alterar, vai me trazer um certo trabalho. Pessoal, eu vou finalizar então. Eu espero que vocês tenham adquirido muito conhecimento no evento de hoje. A gente espera trazer mais informações para vocês. Eu sempre digo que as nossas grandes mudanças de vida, em especial profissionalmente, ela sempre vai começar com um passo. E é um pequeno passo. É implementando pequenas coisas que a gente consegue fazer a alteração e a gente consegue fazer a nossa evolução. A gente nunca começa lá do 10º degrau, a gente sempre começa do 1º. Então, eu espero que vocês implementem tudo o que vocês adquiriram aqui com relação ao conhecimento, e eu quero desafiá-los a refletir sobre o que vocês vão fazer amanhã para mudar a realidade do negócio de vocês. Afinal de contas, nós estamos aqui, né? A Andressa trouxe um assunto muito importante que em todas as áreas a gente consegue implementar, né? A gente consegue fazer a venda de mais de um produto. Por exemplo, no meu caso, eu consigo fazer a venda de mais de um produto para esse mesmo cliente final. E é isso, e é essa visão que a gente tentou aí trazer para vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês.